abençoe a vida da minha mãe, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Traz a alegria de volta. Traz o gozo de volta. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos envelhecer com saúde. Nós vamos envelhecer com alegria. Nós vamos envelhecer com paz e Cristo. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Aleluia. Eu creio no milagre. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo nos deu aqui uma palavra. Quero falar sobre o ministério de Pedro. A igreja vai entender o que Deus quer falar nesta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo de número 31. Ministério de Pedro. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz. Olha que maravilha! E eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lídia. Glória a Jesus. E quando eles passavam ali, achou ali um certo homem chamado Enéas. A minha Bíblia diz assim: jazendo numa cama havia 8 anos, o qual ele era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E levantando-te, fez a cama, e logo se levantou. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Vou falar um pouco sobre o ministério de Pedro. E quero iniciar dizendo que Pedro, quando Jesus ele foi fazer as escolhas, ele chega à beira da praia, à beira do mar da Galileia, e vê a maioria dos discípulos a qual ele escolheu. Ele vê trabalhando na pesca. E como todos os irmãos sabem, a pesca não é fácil, né, irmãos? Tem os seus momentos de bênção, de fartura, e tem os momentos de dificuldade. Mas Jesus, ele não erra o alvo. Jesus Cristo, ele não erra o alvo. Ele vai para a simplicidade do ser humano. Jesus Cristo vai para a simplicidade do ser humano e faz dele uma grande joia. Uma vez olharam para mim e disse assim: ei, esse daí não vale nada. Como eu me emociono.
voz do ser humano, né, irmãos? Porque alguém nos julgava e dizia, não vale nada, isso não vale nada, isso não presta não, olha. Que triste, irmão. Mas Jesus Cristo pega aquele que não vale nada e transforma em alguma coisa especial. E vai mudando e forjando o caráter dele no passar do dia e do tempo e das horas. A Bíblia diz que Pedro era um simples pescador. Aparentemente não valia nada para a sociedade, né? Só aquilo que ele trabalhava, ele trazia para o seu sustento da família. Era uma vida digna e justa diante dos olhos de muitos. Mas Pedro precisava conhecer Jesus. Aí veio o plano de salvação do nosso Deus para a vida de Pedro, para chegar até todos nós. Que maravilha! Como é maravilhoso nosso Deus. Chega até os dias de hoje aqui, nesse bairro Pastor, que um dia foi povoado. Que maravilha! Eu me sinto privilegiado por fazer parte do Reino dos Céus. Glória a Jesus. A qual um dia alguém disse assim, você não presta, você não vale. Mas Deus disse assim, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para vocês. Deus trabalhou em cima desse negócio. Aí quando ele está pescando num certo dia, chega Jesus à beira da praia e diz, ei, a partir de hoje eu quero fazer você não pescador de peixe, mas sim de almas. No primeiro momento ele não entende, né? Jesus Cristo ele faz o milagre da multiplicação dos peixes. Aí quando o barco está cheio de peixe, ele traz para a beira da praia. E Jesus, como bom entendedor e organizado que ele é, diz, Pedro, e vocês, faça a escolha. Tem aí um barco cheio de peixe. E tem a mim que sou o dono do milagre. Vocês querem seguir a quem? Os discípulos, como um bom entendedor e inteligente que são, eles disseram assim, isso aqui, daqui a 15 dias vai se acabar. Mas esse Jesus, ele é eterno. Eu tenho que seguir Jesus eterno. Porque eu sei que dessa fonte vai minar mais. Dessa fonte vai sair mais para a minha vida. A Bíblia nos relata que chegou o dia da morte, da partida de Jesus. E a Bíblia também nos diz que chega o dia da ressurreição. A Bíblia também nos diz que chega o dia da ascensão do céu, da subida para o céu. E os discípulos ficam preocupados, porque assim como eles ficaram, eu também ficaria. Como é que vai ser sendo o nosso mestre presente? E ficaram olhando. E os anjos do céu anunciaram a ele, disseram, homens, esse mesmo Jesus, que está subindo, ele vai descer, e vai encontrar com vocês, no grande dia. Não esmoreça os vossos corações, praticai aquilo que vocês aprenderam. Não esqueça, Jesus Cristo disse, eis que estareis convosco todos os dias, enquanto vocês existirem na face da terra. Então Jesus não mentiu. Ele não nos deixou enganar. Ele disse, eu estou subindo,
mas deixarei com vocês o Consolador. Você não está só. Vai fazer parte da vida de vocês. Na bênção e nas tribulações, vai ter sempre alguém para estar ajudando vocês. Não pense que vocês estão só. É um dos motivos que o inimigo da nossa alma quer colocar em nossa vida. É pensar que a gente estamos perdidos. E às vezes bate o desespero. Eu estive ali conversando com um amigo, irmão, que louvado seja o grande nome de Jesus, é diácono Givanildo. Fico muito feliz em saber que você foi escolhido para ser o obreiro desta igreja. Amém. Não só o senhor, mas também todos aqueles que foram escolhidos por Deus. Faça jus daquilo que foi chamado. Eu fico muito feliz, irmão. Meus olhos é testemunho daquilo que viu quando eu iniciei aqui. O irmão era um homem xoxo. Essa é a palavra, irmão, né? E o Espírito Santo de Deus diz: eu vou acender a chama, porque eu tenho um projeto na vida de vocês. Aí Deus escolhe a dedo e coloca na obra para trabalhar a favor do reino dos céus. Talvez você se ache inapto, sem qualificação, sem qualidade, mas Deus não erra. Deus não erra. Deus não tem como errar. Vocês sabem disso. Quando foi nos separar o rei de Israel, vocês sabem disso. O profeta tentou se enganar. Deus disse: não olhe as vistas dos olhos, porque é isso que você vê, homem. Eu vejo que está dentro. Eu não tenho como reprovar a vida de ninguém. Eu, carnalmente falando. Todos que foram escolhidos por Deus. Todos. Agora cabe a cada um se esforçar com uma ferramenta apta para o trabalho a qual foi chamado. Não é assim? Aí, da mesma forma, está o nosso amigo e irmão Pedro. Ele se depara com a ascensão de Jesus e se preocupa. Porque todos querem chamado e está na companhia do seu líder. Ele se preocupa quando o líder se ausenta. E agora, como é que eu vou agir? Aí ele se lembra, Pedro se lembra que Jesus o ensinou. E eu tenho certeza que nas suas orações ele dizia assim: Deus, eu quero que o Senhor me aperfeiçoe nas orações. Olha, Pedro falou. Eu quero que o Senhor me aperfeiçoe a ser um homem cheio do Espírito Santo. Principalmente cheio de amor de Deus, cheio de bondade no meu coração, e que eu faça a obra de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo de Deus enche a vida de Pedro no dia de Pentecostes e capacita a vida dos seus irmãos nesse dia de Pentecostes. Pedro aí é um homem agora forjado no fogo, uma ferramenta. Quando o ferreiro chega e mergulha, tira ela do fogo, que mergulha ela para temperar. Agora Pedro está temperado, forjado no fogo,
cheio do Espírito Santo de Deus. Aquilo que ele aprendeu agora ele vai pôr em prática. O Mestre Jesus não está mais com ele. Subiu ao céu. Mas com uma condição primordial: o Espírito Santo dentro dele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aonde Pedro passava, na Judéia, na Galácia, na Galileia, em Samaria, todos esses lugares que Pedro pisava, a Bíblia diz que tinha paz. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. O ser humano, ele ter saúde e ter paz é primordial para você alcançar os objetivos da vida. O ser humano sem paz não tem quem aguente ficar perto dele, irmãos. Mas quando ele tem a paz de Cristo, que a Bíblia diz que excede todo entendimento, é prazeroso estar do lado dele. A maioria dos lares por aí estão destruídos sem paz. Infelizmente, é uma tribulação, é uma guerra, é um disse-me-disse. Mas quando se tem o Espírito de Deus, quando se tem o entendimento de Cristo, a paz de Cristo, ela abrange todo o ambiente. E aonde ele pisa, aonde ele toca, aonde ele chega, faz diferença. A Bíblia nos diz que nesse ministério de paz havia também o ministério de cura. Na vida de Pedro, a Bíblia diz que achou ali certo homem chamado Enéas. Pedro, no seu ministério, aonde ele passava, o poder de Deus ele se manifestava. Havia ali um homem chamado Enéas que jazia 8 anos em uma cama. Ou seja, ele se levantava pelo braço dos outros. 8 anos. Qual era paralítico? E a Bíblia disse: Pedro a Enéas. Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo lhe dá saúde. Irmãos, foi instantâneo. Uma palavra poderosa quando o homem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Eu tenho falado para Deus: eu não quero ficar vazio. Eu não quero ficar vazio. É o Espírito Santo que muda. É o Espírito Santo que traz saúde. É o Espírito Santo que traz paz na tribulação. É o Espírito Santo que traz ordem na bagunça. Você pode até me dizer: mas nós não somos carnais. Sim, somos. Mas nós temos um administrador da nossa terra, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente dá espaço e lugar para o administrador trabalhar, ele vai preencher aquilo que está vazio. E foi assim na vida de Pedro, no dia de Pentecostes. Jesus Cristo dizia: você agora está preparado. Você agora pode sair por aí. Faça do jeito que eu te ensinei. Se você tiver um pouco mais de fé, algo até mais você pode fazer. Foi ele que disse. Aí a Bíblia diz que havia em Jope, irmãos, uma discípula chamada Tabita,
que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e dava esmola e fazia coisas boas. Estou vendo aqui um local na Bíblia. Deus dá um testemunho dessa mulher. Dorcas, né? Ela tinha boas obras e dava esmolas. Que coisa maravilhosa. E isso chegou ao coração de Deus. Por fazer boas obras, por fazer a obra de Deus com carinho, com zelo, com dedicação. Só que a Bíblia também diz que aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e chegou a morrer. Dorcas. E tendo levado e depositaram a um quarto alto. Ou seja, colocaram ela num departamento acima da casa. Sabe por quê, irmãos? Porque Dorcas já tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia chama ela de discípula de Cristo. E aí, quem estava ao redor de Dorcas também ouviu falar de Jesus, porque é assim. Se eu estou próximo ao minadouro, eu quero beber água do minadouro. Eu não quero beber água suja. Aí se tem pessoas do bem, fazendo bem, eu quero estar perto de pessoas do bem. Sem olhar a quem. Aí a Bíblia diz que enviaram dois, e disse assim: ei, Pedro está por perto. Dois mensageiros, fale para ele vir depressa. Por favor, porque a morte não espera. E quando a pessoa morre, já começa o processo que os irmãos bem sabem, né? Putrefação. Ou seja, destruição da própria carne, que é comum. Aí alguém diz assim: pegue dois, não leve só um, não, porque se ele esquecer no meio do caminho, a mensagem ou alguma coisa acontecer, leva dois e manda dizer a Pedro: vim depressa, para aqui. Diga para ele que é urgência, que nós estamos precisando dele. A Bíblia diz que Lídia era perto de Jope. E os dois discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Venha depressa, Pedro, por favor, venha depressa. E levantou-se Pedro e foi com eles. Tem coisa que não adianta ser devagar. Tem que ter pressa para resolver. Não pode mais esperar, irmãos. Tem que se apressar e dizer: Espírito Santo, chegue aqui comigo. Vamos resolver isso aqui. E quando chegou, levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas, as roupas que Dorcas fizera. Ou seja, eu posso dizer, era uma costureira da época, né? Ela fazia túnica e fazia roupas para vestir a igreja de Cristo Jesus. Mas Pedro, fazendo sair a todos, Pedro disse: já que eu cheguei, por favor, saia todos do quarto. Eu preciso falar com Deus fora da presença de vocês. Aqui estava a morta, né? A Dorcas. E Pedro
fez sair e fechou a porta. Ele fez uma oração a Deus. E quando ele olhou para ela, ela já estava sentada, olhando para ele. Glória a Jesus. Irmãos, é esse Deus que nós servimos. Em pleno século 21, ainda acontecem os mesmos milagres. Precisamos crer para a coisa acontecer. Depende da nossa fé. Aleluia. A Bíblia diz que ela se levantou e todos ficaram regozijados. Até quem não era crente, posso dizer assim, entregou-se sua vida para Jesus. E o ministério de um homem e uma mulher de Deus tem que ser assim, irmãos. Movido de fé, movido de salvação para o reino de Deus. É colocar as mãos no enfermo, é colocar as mãos no paralítico. Se Deus permitir, é colocar as mãos no morto e trazer a vida pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer assim, irmãos. Tem alguma coisa que você perdeu a esperança aí? Tem alguma coisa que você disse assim, Deus, para mim não vai avançar, não tem como eu conseguir. Só que Deus espera de você a fé para Ele trabalhar. Porque Jesus Cristo disse, tenha bom ânimo. Jesus Cristo disse, não desfaleça, não se entregue. Eu ainda continuo sendo o mesmo, ontem e hoje, e serei eternamente. Não devo perdido. Se você tem um Deus que você clama por socorro e você joga na lata do lixo aquilo que você desistiu, Deus não vai lutar, porque foi você que tomou a decisão. Mas se você disser, Deus, eu vou até o fim, e eu creio que eu vou avançar, mesmo que meus olhos não fecham, isso é fé. Isso é fé, irmãos. O paralítico de 8 anos, foi um momento de 8 anos, quando o homem de Deus chegou e disse, em nome de Jesus, Jesus te dá saúde, Enéas, levanta-te, levanta-te. Esse é o Jesus que eu aprendi, Enéas. Esse é o Jesus que dá vida, que dá saúde, que dá ânimo, que dá força. Glória a Deus. Aí ele chega na casa de Dorcas. O povo estava aflito, sem esperança. Já tinha apagado. A escuridão bateu. Não tinha como acender luz. Sabe o que o Espírito Santo disse aqui para mim agora? Olha o cuidado que ele tem com a tua igreja, meu Deus. Trazendo a esperança nesta noite. Se você perdeu a esperança, Jesus Cristo traz hoje. Jesus Cristo traz hoje. E se perdeu,
Aleluia. Jesus Cristo traz hoje. Jesus Cristo traz hoje para a luz. Dorcas estava morta aos olhos do público. A Bíblia diz que as viúvas estavam chorando. Mas na fé de alguns havia uma esperança. E ele disse: ei, tem um Pedro na cidade que aprendeu com Jesus. Está onde? Manda chamar depressa. Não perca a esperança. Não enterre aquilo que é para você alcançar. Em nome de Jesus, essa noite você vai alcançar aquilo que você achou que perdeu. Está perdido. Para mim eu não vou alcançar. Jesus Cristo traz esperança. Jesus Cristo te dá esperança, condições. Irmãos, aguenta aí mais um pouquinho. A Bíblia relata que no ministério de Pedro tem de tudo. Pedro está no seu auge. É só vitória. Espírito Santo. Aí o inimigo das nossas almas, que não quer perder, ele acha que não perde. Ele usa um rei chamado Herodes. Acho que os irmãos já ouviram falar. E aí a Bíblia nos relata no capítulo 12. E naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Viu como é Satanás? A gente está cheio do Espírito Santo, está cheio de virtude, está cheio da bênção de Deus sobre nossa vida. Mas tem sempre alguém de olho para tentar nos derrubar. Só que não adianta, queridos. A quem Deus chamou e escolheu, ninguém toca. Sem permissão dele. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Aí a Bíblia diz que ele estendeu as mãos, o rei Herodes, e matou a espada Tiago, irmão de João. Ele prendeu e matou a Tiago. Tiago saiu desse plano e já foi para o plano de salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí Pedro está no mesmo corredor da morte. No mesmo corredor Pedro está. A Bíblia diz que ele, vendo agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos ázimos. Era o dia da festa do pão sem fermento, saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida. Aí nesses dias fizeram uma festa. E o céu autorizou ele, a partir de hoje, vocês vão comer o pão, mas é sem fermento. Que maravilha. Aí ele disse: nesse dia dos ázimos, nós vamos apresentar mais um dele para o povo. Se o povo aplaudir, nós vamos espada nele. Só que Herodes esqueceu, irmãos, que tinha uma igreja orando por Pedro.
já tinha iniciado o seu ministério, fazia tempo. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Segure só mais um pouquinho. Pedro já tinha iniciado o seu ministério, irmãos. Já tinha um tempo. E Herodes se vangloriou e disse: eles acharam por bem o Tiago ser morto, agora nós vamos agora apresentar Pedro. A ordem é dada, ele leva Pedro para quarto, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Quarto quarteirões de soldado, quarto quarteirão